Bom, boa noite a todos, nossos amigos e convidados que hoje estão presentes e nos honram com a presença de todos vocês. Nossos agradecimentos, então, porque hoje nós vamos ter uma participação muito importante, né? Porque teremos um encontro que posso definir como inebriante, né? E já vi que alguns já começaram a beber antes de a gente brindar, mas tudo bem. Tenho certeza absoluta que esse encontro vai ser capaz de provocar enleios com o que mais apreciamos na vida, que é uma boa taça de vinho. Os nossos, creio eu, são apreciadores de vinho, né? Então, farão parte do nosso encontro de hoje, né, o proprietário da vinícola, que se chama Vila La Grande Bellezza, de Pinto Bandeira, que é o senhor Rossano Biasos. E também dos enólogos Anderson e Marcos Via. E o título da palestra, me esquecendo, né, é Da Uva ao Vinho. Enfim, falando um pouco sobre Amigos, antes de fazer uma apresentação dos nossos convidados, né, eu quero dizer que se trata de um grupo de pessoas, de amigos, como bem o nome diz, que já há muito tempo se encontram. A frequência era uma vez por semana e os encontros eram presenciais. Obviamente que agora isso está impossibilitado devido à pandemia, e nós mantemos os nossos encontros virtualmente, 2 vezes por semana. E sempre convidamos alguém para conversar conosco, para palestrar, enfim, passar suas experiências, seus conhecimentos. E por isso que também, além de ser de encontros de amigos, também são encontros de cultura, né? Porque nós estávamos há pouco conversando, exatamente, cada vez mais o mundo é repleto de informações e precisamos estar adequadamente informados, né, para que possamos nos mantermos ativos, né, intelectualmente no que se possa dizer como principal. Bom, Amigos é basicamente isso, né? O acesso às palestras, eles podem ser feitos pelas nossas páginas do Facebook e de YouTube, né, como o professor Paulo Regis falou, no endereço @Amigos Encontros de Cultura. Sobre o nosso convidado, o Rossano Biasus, ele é o proprietário da vinícola e vai fazer uma breve introdução. O Anderson Schmitz é um enólogo, consultor da Enovites, sendo formado e pós-graduado em viticultura e enologia. Participou também em vários concursos como jurado, principalmente aqui na Argentina, Chile, Brasil, né? Amazon Group, não da Amazon americana, não. Infelizmente, não. Pois é, infelizmente não. Da Amazon Group e das vinícolas Plátanos e Araucária. Assim como o Marcos Vian, também é um enólogo, consultor, formado e pós-graduado em viticultura e enologia, tem um curso de especialização nessas áreas em países de clima quente, né? Fez estágios técnicos na França e na Itália, e também foi jurado internacional em vários concursos de diversos países. Hoje ele é diretor técnico da empresa de consultoria Enovites e sócio também das vinícolas Araucária, que esqueci de dizer, é São José dos Pinhais, né, e Plátanos, que é da cidade de Farroupilha. Então, estes são os nossos convidados, né, os nossos palestrantes de hoje. Gostaria, por último, de dar alguns avisos, né? Vou pedir que as pessoas fiquem com seus microfones desligados enquanto durar a palestra. E para participar dos debates, ou seja, querer fazer alguma pergunta, enfim, alguma exposição de ideia, depois da palestra, basta se inscrever usando os recursos que o próprio Google Meet nos oferece na barra inferior,
Está escrito lá, mãozinha, levantar a mão. Entendeu? Ou então através do próprio chat. Né? Bom, eu vou passar para o Zucchetti para fazer uma breve apreciação, porque os nossos convidados de hoje foram convidados pelo Renato Zucchetti. E o Ricardo Zucchetti ficou de fazer um brinde, entendeu? Porque durante a palestra, segundo as palavras do próprio Renato, a palestra é virtual, mas o vinho não, o vinho é real. Então, por favor, Zucchetti, faça brinde por nós. Boa tarde a todos. E agora sim, então, salute a tutti. Tá? Uma homenagem ao grande amigo Rossano, a qual fizemos uma vida em que viajamos 21 anos, salute, atrás de praticamente caçando vinícolas. E nós íamos descobrindo os vinhos e aprendendo junto com tudo isso. Então, 21 anos, é um mundo inteiro. Eu quero te parabenizar pelo projeto que tu desenvolveste aí, assessorado aos enólogos. Um projeto que eu tenho certeza absoluta, dentro de 2, 3 anos, tu vai ser a vinícola boutique número 1 do estado do Rio Grande do Sul. Então, eu passo a voz para ti. Ok. Então, saúde a todos, né? Sejam bem-vindos. E, por favor, Rossano, a palavra. Cumprimentar todos aí da FEPAM, que eu tenho sempre uma admiração muito grande pela atividade que em defesa do meio ambiente, do patrimônio histórico, cultural do Estado. As nações civilizadas, quando nós temos oportunidade de conhecer, nos chamam a atenção de imediato, né, pela preservação desses patrimônios, de edificações históricas preservadas, o meio ambiente, não se vê um arroio, né, poluído, e isso nos chama muita atenção em outros países, e muitas vezes essa percepção é incapaz de abrir os olhos de muitas pessoas que têm oportunidade de andar por esses países de primeiro mundo, de países com um grau de civilização maior que o nosso, e não trazer aqui para o nosso país essa cultura de preservar esses valores. E a FEPAM, aqui no Estado, é uma fundação que, ao longo dos anos, com muita dificuldade, como a de todas as pessoas que trabalham no serviço público, a carência de recursos, de pessoal, mas que tem exercido uma função importantíssima aqui no Estado, na defesa do meio ambiente. Esses dias mesmo eu estava vendo uma filmagem antiga, aí, num grupo de WhatsApp, aqui da região, né? E mais ou menos lá no final dos anos 60, essa filmagem. E uma coisa que me surpreendi é que de lá para cá, esses locais que eu tive a oportunidade assim, de reconhecer, hoje estão com uma cobertura vegetal maior do que estavam naquela época. E boa parte disso se deve a esse trabalho da FEPAM, eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Porque houve uma época em que as pessoas, eu lembro quando comecei minha carreira, as pessoas ligavam o esgoto diretamente da casa, da indústria, para o arroio. Né? Uma nascente de água, ela não corria 100 metros sem ter poluente dentro. Né? Era praticamente impossível. Né? Lógico que estamos num caminho, falta muita coisa ainda, mas assim, o meu reconhecimento ao trabalho da FEPAM. E também o meu querido amigo Renato Zucchetti, que trabalhamos muitos anos juntos lá no Ministério Público. Nós fazíamos uma atividade aí de combate à adulteração do combustível, logo quando o governo brasileiro abriu a comercialização para as distribuidoras, o país, assim, ele, de uma hora para outra, ele ficou mergulhado, né, num processo de adulteração de combustível muito forte. Aqui no Estado, nós chegamos a ter no início lá 30% do combustível adulterado. E aí o Renato foi cedido ao Ministério Público
que juntos nós fizemos um trabalho aqui no estado que nós conseguimos aí, e não só no estado, em outros estados do país também fomos convidados a fazer essa atividade e conseguimos, assim, com o conhecimento técnico do Renato, juntar com a nossa parte jurídica e tornar o Rio Grande do Sul, né, um estado que praticamente a adulteração criminosa não existe mais. Então, de lá nós desenvolvemos uma grande amizade e essas viagens que o Renato reportou eram naqueles intervalos, final do dia, né, onde passávamos por regiões onde havia vinícolas, e nós, então, visitávamos e fomos conhecendo uma a uma aí em quase todo esse estado. Então, graças a essa amizade do Renato, né, e aos elogios que o Renato disse, que eu atribuo à nossa amizade, então que eu tenho a oportunidade de reencontrar novamente com os senhores aí, com vocês, que a gente já conheceu durante a nossa atividade, para falar um pouquinho do nosso projeto e o que nós estamos desenvolvendo aqui em Pinto Bandeira. Nós temos uma área aqui, inicialmente, que a minha esposa é carioca, e ela se apaixonou aqui pela região de Pinto Bandeira, que foi a região dos meus avós, quando vieram para o Brasil. O primeiro local que eles se estabeleceram foi aqui, a Pinto Bandeira, meus bisavós, né? E daqui eles saíram lá para o norte do estado. E aí nós chegou num tempo assim que, premida até pela minha esposa, né? Nós adquirimos aqui uma pequena propriedade, em Pinto Bandeira, inicialmente 4 hectares, e depois até para termos um acesso à estrada, adquirimos mais 2 hectares. E fizemos uma casa, um sítiozinho, e começamos a plantar, então, as primeiras vinhas, né? Porque tanto eu como ela, nós sempre fomos muito apaixonados pelos vinhos, né? E pela cultura do vinho, por tudo que representa, né? Não só em termos, né, da bebida, mas a cultura, a história, a paisagem, tudo que é associado ao vinho, realmente é bonito, é prazeroso, né? E agrada todos os nossos sentidos. E aí começamos, então, a desenvolver, porque era um projeto da minha aposentadoria. Né? Então, a gente iniciou aqui, fizemos uma casa e começamos a implantar as primeiras videiras. A gente chega numa idade que a gente não quer errar, a gente não tem tempo mais, né? De ver de ter alguma experiência que possa não dar certo. Então, inicialmente, eu estruturei, né, o que no Rio Grande do Sul, e mais especificamente, o que na região da Serra tinha dado certo, as variedades que aqui tiveram, né, ao longo de toda a sua história, um melhor resultado, né, e o que era, de fato, assim, mais desenvolvido aqui, que obteve, assim, um produto, né, de um reconhecimento maior em termos de vinho. A região de Pinto Bandeira, ela já era conhecida, especialmente pelos espumantes, que aqui é sediada a Cavigás, tem também a Dom Giovanni, a Valmarino, mas especialmente a Cavigás, que é uma empresa, uma vinícola, muito reconhecida não só aqui no Brasil, mas em outros países. E o produto da Cavigás, essencialmente, é o espumante. Mas, assim, eu sempre tive essa visão de que a região aqui não é só de espumante, ao contrário do que muitos dizem. Em áreas aqui nossas, assim, mais elevadas, com boa drenagem, nós temos, sim, condições de produzirmos excelentes vinhos. Lógico, dentro do nosso padrão, porque o vinho, depois os enólogos, o Marcos e o Anderson vão se aprofundar nisso aí, eles são resultado de uma planta que em cada local ela vai ter uma característica. E aqui na vinícola, então, nós começamos por aí. Nós fomos atrás do Cabernet Franc, que nesses tempos mais modernos, aí, no meio do século passado, foi a variedade que mais se adaptou aqui no Rio Grande do Sul, e também o Merlot. Basicamente, iniciamos por essas duas variedades.
E aí começamos a complementar com outras variedades. Nós plantamos também Chardonnay e o Pinot, produzimos também o espumante, o Taná, né, que aqui na Serra ele também deu bom resultado. Ele é totalmente diferente do Taná Uruguai, por exemplo, né? Aqui o nosso Taná ele apresenta um frescor maior, né? É um Taná mais leve. E outras uvas, né, complementares, como a Petit Verdot, um pouco de Antelota, Grenache e o Cabernet Sauvignon, né, que foram implantados aqui também. Esse último até em função muito da minha esposa, gosta muito do Cabernet Sauvignon. E aí nós já temos 3 anos, né, com essas mudas. Vamos agora, entramos num novo ano, e já tivemos 2 safras. Nós tivemos a safra 2020, até estou cuidando do tempo aqui para não me alongar muito, né? Aonde nós já produzimos, né, os nossos primeiros vinhos. Então, eu estou iniciando aqui a live porque eu sou a uva, né? Porque o nome da live é da uva ao vinho. Eu começo com a uva aqui. E logo que nós decidimos fazer essa vinificação, então nós procuramos na região, aqui no estado, pessoas que pudessem, né, nos assessorar tecnicamente. Porque nós estamos começando a construir a vinícola e precisávamos, então, de pessoas que nos orientassem para obter toda a parte estrutural da vinícola, em termos da produção, as licenças, né, e também a vinificação. E tivemos, assim, através de pessoas do meio, chegamos, então, na Enovitz, do Anderson, do Marcos e do Joel, e com isso iniciamos o nosso processo em mãos muito boas. São profissionais altamente técnicos, com muita experiência, com muito cuidado em tudo que fazem, desde da formatação da planta de uma vinícola, com as exigências regulamentares necessárias, né, para a produção, né? A parte funcional da vinícola e todo o processo de vinificação, porque eles têm uma empresa que tem diversos profissionais, eles têm lá também um laboratório, então nos dão toda essa assessoria. 2020 foi a nossa primeira produção, nós já temos no mercado, nós começamos com o rosé, essa parte, ao contrário do que inicialmente eu ressaltei, eu arrisquei, né, trazendo para cá uma Grenache, que é uma uva de clima quente e seco, muito plantada na Espanha, no sul da França, Portugal também. Mas o objetivo com essa variedade era fazer um vinho rosé. Um vinho rosé que tivesse uma leveza, né, e um caráter gastronômico. O vinho rosé no Brasil tem muito preconceito, a gente percebe isso, né, os consumidores. Quando, na verdade, um bom rosé, bem elaborado, que é um vinho dificílimo de ser elaborado, ao contrário do que se possa imaginar, né? Então, a gente começou, então, no mercado, então, com esse primeiro vinho, que foi o rosé. Eu até tenho uma garrafa aqui, né? Ele tem assim, na rotulagem, a pintura de uma artista brasileira, que é muito amiga da minha esposa, e que está fazendo um sucesso muito grande na Europa, em Portugal, né? Esse vinho foi o primeiro que nós elaboramos, né? Esse rosé, La Vie en Rose, que todos os varietais nossos têm uma madame, né, na sua rotulagem. Varietal, cada variedade de uva tem uma madame na sua rotulagem. E também, já nós estamos lançando um espumante de rosé, né, e já fizemos uma degustação há 2 semanas, né? Está muito bom. E estamos com os tintos também nas barricas. Todos os nossos tintos vão passar por barricas.
barricas francesas de uma alta gama, né? Que assim, as primeiras amostras que tivemos representaram assim muito bem o nosso terroir aqui, vinhos muito frutados, elegantes, e que os enólogos conseguiram extrair na vinificação uma coisa muito importante, na minha opinião, que deve preponderar no vinho, que é o seu terroir, que é a expressão da uva. Então, a gente está aí com esse projeto, nós temos um site, depois eu posso passar para os senhores, né? E até para não adiantar muito tempo aqui, só temos 1 hora, inicialmente, então, é essa apresentação que eu gostaria de fazer, né? E depois, em seguida, os enólogos eles vão traçar, né, uma perspectiva da atividade deles, né, da vinícola, da própria Enovides, que faz toda essa produção de vinhos, né, que também atende outras vinícolas do país, e toda assim, a estrutura que eles têm, né, e a expertise profissional que tem nos encantado muito. Muito bom, Rosan. Enfim, agradecemos aí, ficamos conhecendo bem a vinícola, creio eu, né? E sempre com uma pontinha de inveja, porque eu acho que fazer vinho, entendeu? É um troço muito reconfortante, né? Porque cada vinho tem sua característica, tem sua personalidade, e você extrair isso, entendeu? De um mesmo produto uva é extremamente interessante. Bom, mas agora nós vamos ouvir os nossos enólogos, né? Os conhecedores de fazer vinho. E vão ser enólogos falando para enófilos, né? Porque nós gostamos de beber. Não sei quem vai ser o primeiro, se vai ser o Anderson. É o Anderson? Tá Vou bem. falar um pouquinho. Okay. Tá bom. Vai lá, Anderson, por favor. Então, boa noite a todos. Agradecer a oportunidade de falar. Até eu não sou o liveiro oficial da nossa empresa. Na verdade, o nosso liveiro, que agora está na moda muito, live quase todo dia, o Marcos. Liveiro, né? Porque é quase que uma profissão nova, né? Live todas as noites. O Marcos até estava falando que ele já começou a botar agenda, porque senão não consegue mais nem falar com a família, de tanta live. Tem curso de liveiro aí dentro? Então, até para entenderem como é que a gente trabalha e o que a gente faz. Primeiro, é um prazer trabalhar com o projeto do Rossano, né? Que vem com uma visão muito detalhista para esse mundo, né? Nossa empresa, bom, eu e o Marcos, a gente se conhece desde 91, tivemos o prazer de estudar no curso técnico de enologia, não juntos, mas em turmas separadas, mas em anos concomitantes, sempre no mesmo ano, né? E terminamos o curso técnico, entramos no superior também, na primeira turma de enologia do curso superior do Brasil, em 95, nos formamos em 98, e depois a gente fez uma pós-graduação juntos também. E em 2001 o Marcos trabalhou por um período na Salton, eu tinha saído do ramo vinho, nos encontramos e começamos com essa proposta de ajudar pessoas que amam o vinho vamos dizer assim, nos seus investimentos, a gastar seu dinheiro e gastar bem de uma forma mais ponderada. E hoje a gente cuida de, eu nem sei mais quantos, mas aproximadamente 35 projetos no Brasil inteiro. Paralelo, a gente tem uma vinícola que veio em função desses nossos assessorias. A gente faz vinho. Meu sobrinho está gritando aqui. A gente elabora vinhos basicamente para essas vinícolas que a gente cuida. O Rossano, até que a sua fique pronta, a gente está elaborando os vinhos para ele. Para a vinícola dele, não para ele, né? Lógico que a vinícola é uma sociedade dele com a esposa e, logicamente, é ela que manda, né, Rossano? Então, Olha aqui, Anderson. A minha nona sempre dizia, a minha nona e minha mãe vieram da Itália em 1939, fugindo da Segunda Guerra. A minha nona sempre dizia assim, ó, num casal, se a mulher não manda,
não dá certo. Exato. Não dá mesmo. Então, Pô, e aí... Tá deixando um monte de testemunha aí, Anderson. E aí, até para complementar o projeto, falando um pouquinho mais do projeto do Rossano, a gente, quando conheceu, a gente se empolgou bastante, porque conhecendo o lugar dele lá tem uma integração é uma coisa bem peculiar, até a integração que tem da natureza com os vinhedos. Então, o respeito que se tem pela natureza, o respeito que se tem pela preservação das áreas que, logicamente, tem que ser preservadas, a delicadeza no cuidado com as vinhas, na própria construção da casa que eles hoje usam, né? Então, é um projeto que nos dá muita alegria. A vinícola também, os detalhes que eles estão se esmerando para fazer essa vinícola vai ser como deixa eu ver aqui o nome dele, o Renato falou, certeza vai ser na verdade, ela não vai ser uma vinícola, ela vai ser um ponto turístico no meu ponto de vista, porque é muito detalhe e com muito bom gosto, né? E aí, voltando agora até para vamos dizer assim, a palestra da uva ou vinho, a gente teria que ter no mínimo umas 5 dias sem parar para a gente poder falar todo o tema, né? Mas vamos focando no projeto La Gran Beleza. O Rossano teve uma grande sorte de ter a primeira safra também no ano de 2020, que foi assim, teve uma condição climática excepcional aqui na nossa região. Olha, sei lá quantas, 20... A gente faz muitas safras, porque a gente faz muitas safras no ano daqui, então vamos botar das 40 safras que já vivemos, né, Marcos? Que o Marcos está ouvindo aí. Eu acho que foi ela está entre as 3 melhores, em função de toda... O que fundamenta é a chuva aqui, né? Então teve chuvas em momentos bem certos, adequados, em volumes corretos. Então a gente colheu a uva ano passado na hora que a gente quis, né, Rossano? Até o Rossano é testemunha, a gente, agora vamos colher. Não que teria necessidade, não que não aguentasse mais, né? Já vamos colher porque a gente precisa de um equilíbrio fundamental. A gente trabalha nisso, às vezes o pessoal que está começando, eles querem produzir só açúcar. A gente trabalha muito com equilíbrio, né? O equilíbrio entre maturação de tanino, a quantidade de açúcar, a acidez. Então, ano passado foi o ano que propiciou isso de forma excepcional. Até um conselho para vocês que forem enófilos, a safra 2020, claro, tem que degustar, mas quando vocês encontrarem vinhos do Brasil dessa safra no mercado, vão fazendo seu estoquezinho, porque vai ser um vinho que vai aguentar bastante tempo, né? E com muita qualidade diferencial. Não que esse ano a gente teve uma boa qualidade, mas, lógico, a gente não vai ser hipócrita, vamos dizer, não, foi igual, não. O ano passado foi um pouco melhor, a gente tem bom resultado todo ano, até porque quando a gente trabalha quando vai no limite, assim, de qualidade, sempre se tem bom resultado, isso é fato, né? E também, por exemplo, no Rossano, a gente tem uma produção controlada em quantidade por planta, maturação, e as técnicas, a gente ficou, lógico, lá na vinícola, por sorte, a uva do Rossano sempre é a última que vem, então a gente tem praticamente toda a vinícola para trabalhar a uva dele, a gente conseguiu, sabe, se dedicar quase que especificamente para a vinificação das uvas dele. A gente pôde escolher o que tem de melhor no mundo na questão de tonéis, de barricas de carvalho, de madeira. Então, hoje eu tenho que segurar o Rossano, que volta e meia ele vem na vinícola, ele quer provar, ele quer levar amostra, ele quer já sair degustando aquilo lá e tirando vinho. Então, volta e meia tem que dar uma prensa neles. Tu não mexe mais aqui, o vinho é teu, mas quem manda sou eu. Ele fica até meio com o nariz torcido, mas ele entende, né? Marcos, tu quer falar um pouquinho também? Essa é uma satisfação aí conhecer os amigos do Rossano, né? E realmente é gratificante profissionalmente fazer parte de um projeto como o La Gran Beleza, porque primeiro a gente tem os proprietários alinhados com o objetivo que todo enólogo tem de fazer o melhor vinho possível.
às vezes, a gente não tem esse alinhamento de pensamentos, de filosofias, né? Então, começa por aí. A gente já tem a liberdade de chegar lá no vinhedo, junto com o agrônomo, que é o Silvano Miquelão, e já ir delineando a melhor uva que a gente imagina que possa ter lá, junto com os princípios aí da agronomia, e ficar observando isso ao longo do ano. Chegar na reta final e ir visitando esse vinhedo para escolher o ponto ideal de maturação, e como a vinícola está aqui pertinho, então poder trazer essa uva fresquinha para cá. E tem aquela frase que diz que o enólogo que não visita o vinhedo, que não vê a uva, é como um pintor cego, né? Ele não vai entender a expressão que ela quer ter naquele ano. E fazer vinhos não é uma receita de bolo. Eu acho que até a parte da enologia que me fascina é que não tem monotonia, né? Todo ano, o clima nos agita bastante, a matéria-prima ela vai se desenhando diferente, e a gente tem que entender o potencial dela para, quando chegar na vinícola, desenhar um sistema de vinificação para aproveitar o máximo dessa uva. Então, a gente tem tudo isso. Felizmente, participamos do projeto da vinícola, e vai ser uma vinícola muito bonita, muito organizada, que eu brinco às vezes que vai dar até pena de fazer vinho lá, né? de tão bonita que ela vai ser. É um pouco desse contexto todo. Então é gratificante participar de um vinho como esse, e não é todo lugar que a gente encontra um Rossano, que a gente encontra uma propriedade em Pinto Bandeira, que eu acho que é um local que vem mostrando que pode fazer produtos diferenciados. A vizinhança também, as vinícolas próximas, elas estão alinhadas para fazerem vinhos diferenciados, e a gente já consegue perceber isso. Então, começamos bem. Como o Anderson falou, também tivemos muita sorte, né, Rossano? Começar com o pé direito nessa safra de 2020, e eu acho que isso é muito positivo, né? E um pouco do que a gente falaria, assim, dos vinhos. Os vinhos, eles foram evoluindo com o passar dos anos. Os vinhos que meus pais bebiam não são mais os vinhos que a gente bebe hoje, e provavelmente os nossos filhos também não vão beber os vinhos que a gente acha o máximo hoje. Tem essa dinâmica, e eu acho que o vinho ele conseguiu se manter durante milênios em função dessa adaptação que ele teve, né, aos momentos, e a gente vai sempre tendo esse alinhamento de procurar fazer vinhos que emocionem as pessoas, fazer vinhos que sejam prazerosos, vinhos modernos. E o Rossano, junto com a Cristiana, eles participam aqui junto com a gente nas degustações, na evolução desses vinhos. Então, eles vivem todos esses momentos. Isso é muito importante, porque eu costumo dizer que a gente não faz vinhos para a gente. Eu gosto de chegar num projeto, entender o que os proprietários querem, e esse é o brinquedo deles também. Esse vinho tem que ter um pouco da cara do Rossano, ou bastante, um pouco da cara da Cristiana. Então, convivendo com eles e bebendo muitas vezes os vinhos que eles bebem, a gente consegue captar isso, e o sucesso, com certeza, do projeto, quando a gente vai mais para frente, vai comercializar esses vinhos, é que o Rossano tem que estar identificado com esses produtos. Esse vinho é minha cara, esse vinho é um vinho que eu curto, é um estilo de vinho que eu quero vender, que eu quero entregar para os meus amigos. Eu mergulho desse vinho. Então, essa convivência aqui próxima também é muito importante, e o caráter moderno da Cristiana. Então, acho que cada um tem uma parcela de contribuição que vai dando, assim, muita boa perspectiva. Marcos, até para te ajudar e complementar, vocês imaginam que a gente hoje é enólogo de
Quantas vinícolas? 35? É. Então, se a gente for digamos assim, finalizar todos os vinhos conforme o nosso padrão padrão de sabor, padrão de vinho que gosta de beber, a gente iria fazer todos os vinhos iguais. Então, o que a gente faz? A gente conduz todos os projetos conforme vamos dizer assim, conforme o perfil e o gosto do proprietário. E o Rossano e a Cristiana, eles têm eles gostam muito do vinho europeu, um vinho de velho mundo, que vocês devem saber diferenciar, que casualmente também prefiro, né, esses vinhos, então fica até mais fácil para a gente. Então, com relação, sabendo que é da uva ao vinho, então a gente tem que produzir a uva para esse perfil, a gente tem que ter os métodos de vinificação lá na vinícola, dentro do perfil de vinho que eles querem. A extração também ela tem que ser adequada para aquilo que vai ser o objetivo no fim. E, lógico, eles estão sempre participando, degustando. A gente não engarrafa nenhum vinho sem eles darem o veredito, que é eles que têm que definir definir o padrão que eles querem para o seu vinho. Até, porque assim, a gente... Eu não sei que nem arquitetura, né? Exato. O arquiteto vem para casa e ele interage com o proprietário para fazer a casa com as suas ideias criativas, com as ideias que o proprietário da casa tem, né? É a mesma coisa. Exatão. Inclusive, até para ilustrar isso, a gente adequou uma vinícola dentro do projeto que eles tinham na cabeça em mente. Eles tinham um projeto de construção, a gente teve que adequar uma vinícola dentro do projeto que eles queriam. Entendeu? Esse é o nosso papel. E com certeza a vinícola ficou a cara deles, né? Ficou a cara deles. Quem teve a oportunidade de ver o projeto em 3D lá, eu conheço alguma vinícola, certeza. Do porte deles não vai ter nenhuma parecida, nem parecida, lógico, né? Mas enfim, até o Rossano, a gente não preparou nenhum material para apresentar, nem nada. É interessante, vocês como degustadores, vocês são os consumidores. Enófilo, para mim, é o cara que consome, é o cara que diz o que eu tenho que fazer. Eu não sei, a palestra é da uva ao vinho. Se vocês têm algum assunto que vocês preferem que a gente converse sobre algum ponto da vinificação, algum ponto da produção de uvas, que a gente veio para um bate-papo. Então, é interessante que vocês participem, né? O Rossano até tinha me falado, o pessoal tem dúvida, vai perguntar, se é para a gente continuar falando sobre o projeto do Rossano também, tem bastante coisa que a gente pode falar, né, Marcos? Não sei se vocês têm algum tema... Eu queria fazer uma pergunta que é bom para todo mundo. Qual é a diferença das uvas cultivadas na Serra Gaúcha, com o basalto, com a mata, com a umidade, com as uvas cultivadas na Campana? Bueno. A diferença principal e o produto, vinho. Qual será a diferença do vinho fruto desse cultivo diferente com um clima diferente? Bueno, vamos lá, Marcos. Eu vou começar, o Marcos também pode me ajudar. Assim, até isso a gente já está meio expert, porque a gente vinifica uvas daqui e vinifica uvas da campanha, certo? A primeira coisa a se falar, qual é melhor? Nenhuma. As duas são boas, cada um com suas características. É o mesmo que a gente dizer que a uva da França é melhor. Bom, a França tem 1000 regiões, mas vamos generalizar. A uva da França é melhor do que o da Espanha, o que é melhor que o do Chile. Não. Cada uma tem a sua tipicidade e a sua característica. Logicamente, os nossos irmãos aqui, eles têm uma facilidade maior, por exemplo, em amadurecer, que é o caso da campanha também. Entendeu? A característica da uva. A nossa uva aqui, por se tratar de um clima um pouquinho mais úmido, um clima de montanha, diferença térmica, quando a gente consegue, a gente é muito parecido com algumas regiões da França, digamos assim, quando a gente consegue chegar na maturação ideal, pelo fato tipo 2020? Como? Tipo 2020? Não, 2020 nem é ideal, 2020 é o sonho. Então, 2020 ultrapassou toda a expectativa. Então, vamos dizer, essa safra também não foi ruim. Essa safra a gente teve um período ali de
acho que foram 2 semanas, um pouquinho menos, um pouquinho mais, que teve muita chuva e depois equilibrou. Então, as uvas tintas que vieram depois, tudo ok. A gente não conseguiu chegar no ponto de açúcar igual no passado, mas o restante foi muito parecido. Mas, falando das 2 uvas, eu te diria que é uma uva, a uva nossa da serra aqui, é uma uva de clima temperado, uma uva de clima úmido, e a uva da campanha é uma uva do calor, do sol. Então, as características isso não adianta, a gente não vai conseguir produzir as 2 iguais. Por exemplo, na campanha a gente consegue teor de açúcar mais alto, geralmente sempre um teor de açúcar mais alto, vamos lá, acidez mais baixa, que até não sei qual ponto isso é favorável ou desfavorável, porque hoje, no nosso ponto de vista, os vinhos têm que ter muito equilíbrio de açúcar e acidez. Enfim, dependendo da variedade, a intensidade de cor lá da campanha, a gente tem notado que é um pouquinho mais baixo, entendeu? Já aqui na Serra. Como? A coloração e os grupos aromáticos têm diferença ou não? Tem, isso. Intensidade de cor diferente, grupo aromático diferente, porque lá a uva do calor ela veio com os aromas, vamos entender como cozidos, os aromas do sol. A nossa uva... Madura, sim. Exato, exato. E a gente tem feito muita experiência, como tu fez a pergunta, tô até olhando para ti, mas a gente tem muita experiência, muitas experiências que às vezes o corte das 2 regiões equilibra. Interessante. O que falta numa sobra na outra e vice-versa. Então a gente tem essa... Eu não tive o prazer de tomar esse corte ainda. Não, a gente pode brincar até, depois vocês estão todos, antes da vinícola do Rossano ficar pronta, a gente tem a nossa lá, que é muito mais modesta e mais humilde, né? Mas a gente tem um espaço lá, a hora que a gente puder se reunir de novo, estão convidados para a gente fazer uma degustação lá, e aí a gente pode se estender o tempo que for necessário aí para conversar sobre isso. Marcos, mais alguma? Me complementa aí. Sim. A campanha gaúcha, a Serra Gaúcha, e vai aparecendo outras regiões, como Encruzilhada do Sul, ali no meio. Eu acho que uma coisa que vem acontecendo aqui com o Brasil é um pouco no início se plantava tudo de tudo em todas as regiões. Agora, passou essa primeira fase de 10, 20 anos, então se começou a ter um afunilamento, né? Não, dessas 10 uvas que eu plantei, eu acho que 3 não estão bem. Mas tem 3 que estão super bem. Então, eu vou dar incentivo nessas 3. As outras 4, eu vou estudando elas, eu vou melhorando a maneira de conduzir, eu vou ajustando a adubação, eu vou ajustando a poda, eu vou dominando melhor elas. Então, eu percebo que essas regiões, elas estão caminhando para uma maior profissionalização e cultivar menos tipos de uva, mas com mais propriedade. A campanha gaúcha, eu acho que ela se destaca, como o Anderson falou, em algumas uvas com um nível de maturação mais alto, mas tem regiões aqui na Serra Gaúcha que conseguem chegar nesses mesmos índices. Vamos dizer assim, outra coisa, a campanha gaúcha ela tem uma maior uniformidade. A Serra Gaúcha, a gente anda 5 quilômetros e muda muita coisa. A gente encontra muitos tipos de terroirs aqui próximos. E eu simpatizo muito com o conceito da Serra Gaúcha hoje, e eu acho que ela vai ter um futuro muito promissor, porque é viticultura de montanha, e a maior parte das regiões no mundo tem viticultura de planície, de viticultura de colina. A montanha, por si só, já é uma fotografia especial. O que me chama a atenção também em Pinto Madeira, mais do que... Está falando lá dos campos de cima da serra, lá em cima? Naquela parte mais alta? Sim, lá de o Planalto. E aí, vamos lá nos campos de cima da serra, o que tem que a campanha não tem? Altitude. Quanto mais a gente vai subindo na montanha, não é só a temperatura que fica mais baixa, para conservar um pouco, vamos dizer assim, os aromas delicados, aumentar o que os técnicos chamam de gradiente de temperatura, mas
Quando a gente está mais próximo do sol, a radiação solar, o raio ultravioleta é mais forte. E ele desenvolve que a uva tenha cascas mais grossas. E essa casca mais grossa vai repercutir depois no vinho mais concentrado, no vinho mais colorido. Então, o conceito altitude que tem em Pinto Bandeira, que já é mais elevada que Bento Gonçalves, por exemplo, é um dos fatores que eu acho que tem muito favoráveis. Coisa que a campanha gaúcha tem uma altitude menor. Então, lá pelas tantas, como antes falou, não é melhor ou pior, mas eu hoje teria bem claro o que eu plantaria na campanha e o que eu não plantaria e o que eu cultivaria na serra, né? Só que a Serra Gaúcha, como eu falei, a gente tem daqui a pouco propriedades. Fala aí, Marcos, o que tu plantaria na campanha e o que tu plantaria na Serra Gaúcha? Um taná, por exemplo, ele se sai super bem na campanha. E ele consegue resistir à sobrematuração. Então, ele já tem uma acidez alta, já tem bastante cor. Então, como a tendência que tem lá de baixar a acidez, produzir um pouco menos de cor, ele não cozinha, ele chega aqui com uma fruta boa. Se você não cuidar, o Cabernet Franc, o Cabernet Sauvignon, o Merlot, de uma hora para outra, ele sofre uma sobrematuração e, vamos dizer assim, ele passa do ponto. Ele murcha. E quando essa uva chega aqui, não é assim, ó, quanto mais açúcar, melhor. Ela tem que estar madura, tem que estar fresca. Então, a campanha tem algumas armadilhas. O Chardonnay, por exemplo. O Chardonnay, para fazer espumante, da campanha gaúcha, ele tem mais uma vocação para a gente fazer aquele Chardonnay para vinho, para ser barricado. São mais alcoólicos, menos ácidos, com características de frutas assim sobremaduras. A Serra Gaúcha, ela faz sem esforço nenhum um vinho base espumante ácido, fresco, que envelhece devagar, coisa que a campanha ela é mais complicado. Aqui na Serra Gaúcha, quando a gente encontra uma propriedade como a do Rossano, como de uma outra vinícola que a gente atende em Antônio Prado, mesmo em Guaporé, que são propriedades que elas estão bem localizadas, foi feito um trabalho de, outra coisa importante, de plantar essas uvas e manter o equilíbrio de adubação, não exagerar. A gente vê que ano após ano, mesmo com a irregularidade das safras, elas se sobressaem. Então, a Serra Gaúcha, além disso, a gente está numa região que eu acho que a gente vai tendo uma tendência de acontecer, o que aconteceu em 2020, cada vez mais vezes. Uma tendência de menos chuva, de secar essa região. Então, a gente vai ter uma região que tem água. Com o passar do tempo, vai diminuir isso, mas não vai representar uma falta. E eu acredito que muito menos vezes teremos excesso. Nós temos o frio. O que as regiões dos vinhos mais famosos estão fazendo no Chile, na Argentina e por aí afora? Estão subindo a montanha cada vez mais para buscar o quê? Essas temperaturas baixas, para fazer os vinhos que não são aqueles vinhos simples, aqueles vinhos pesados. O refinamento está nessas temperaturas mais amenas. Então, acho que aqui a gente está reunindo uma série de condições que eu sou muito... tenho um pensamento muito positivo a esse respeito, que a gente ainda vai dar muito o que falar pelo mundo afora aí com essa nossa região aqui da Serra Gaúcha, especialmente Pinto Bandeira. Ok, tem pessoas já inscritas aqui para falar. Mirto, por favor, pode fazer aí o teu questionamento, pergunta? Boa noite a todos. Inicialmente, agradecer ao Renato Zucchetti pelo convite de participar aqui. Valeu, Renato. E eu queria fazer uma pergunta para os enólogos. Um deles falou que se encontrar vinho safra 2020, é bom comprar. O ano passado também teve uma safra boa, essa recomendação também vale para vinhos safra 2019, ou seria mais especificamente para a safra 2020? Vinhos nacionais, safra 2020 e 2019 também vale a mesma recomendação? Fui eu que falei, né? O seguinte, não é que não é para comprar os outros. Os 2020 é uma safra, vamos dizer assim, ela foi como uma safra 2005,
Tiveram aí algumas outras safras muito interessantes. A 2018 foi uma safra excepcional também. 2008, né, Via? 2006 não. 2008, acho que 2010 também. 2012. Tem algumas safras, mas a 2020, das últimas que vamos dizer assim, que a gente vai encontrar no mercado, por enquanto ela é melhor. A safra 2021 é uma safra muito boa, comprar tranquilo. Eu digo, a 2020 é para fazer estoque, é para fazer, sabe, aquele negócio para ir deixando envelhecer. Não que as outras safras não. A gente tem que cuidar para também não dizer, vamos tomar só 2020 e nunca mais vai ter vinho bom aqui. Não, não é isso. A 2020 foi um degrauzinho acima. Está perfeitamente entendido. Eu queria saber a recomendação. Vai no mercado, tem o mesmo vinho 2018, 2020. O que eu compro? Eu compro o safra 2020, que os preços devem estar equivalentes e a safra é um pouco melhor. Era essa a pergunta, respondeu plenamente. Compra Agora, três 2020 e um 2018. Aí se gostar de 2018, vai comprar mais. Não, mas eu tenho 2020 e 2019. Qual é das garrafas que eu levo? Eu levo 2020, né? Se não tiver eu levaria, né? Se não tiver 2020, 2019. A pergunta é essa, é simples, não é para desmerecer nenhum, não. É só para uma opção na hora de comprar. Agradecido pela resposta, tá? Obrigado. Ok. Agora eu quero quero dirigir uma pergunta, e desta vez também com a participação do Rossano. Muito tempo atrás, eu acho que foi em 2005, eu assisti um filme que é o Mondovino. Talvez vocês tenham assistido o vinho, e na realidade era um sommelier, né, que dirigiu e falou muito sobre os vinhos da França, Itália e da Argentina, se não me engano, aqui da América do Sul. Não sei se chegou a tratar do Chile. Mas a questão que ele levantou foi muito importante, né? É que essas pequenas vinícolas, todas elas estavam sendo adquiridas pelas grandes. E ele se concentrou muito na vinícola dos Rothschild, é isso, né? Dos Rothschild. Enfim, e Pinto Bandeira tem uma característica muito interessante como cidade, né? É que ela é a cidade do Brasil que tem mais CNPJ por habitante. E isso se deve exatamente a essas pequenas vinícolas que se constituíram ali no município de Pinto Bandeira. Pinto Bandeira e Flores da Cunha. São as duas que têm essa característica, né? Enfim, eu quero dizer assim, Rossano, uma coisa importante disso é que você diversifica mais os teus vinhos, né? Os vinhos que se produz são mais diversificados exatamente porque tem várias vinícolas, vários terroirs, né? Vários tipos de vinhos que estão vindo, né? Existe, por parte das vinícolas, né, algum sistema de proteção para garantir que elas, no futuro, não vão ser adquiridas pelas grandes vinícolas? Seria a minha pergunta. Olha, Flávio, isso não é um fenômeno ainda que o Brasil vive assim, né, dessas aquisições aí, né? Nosso mercado ainda ele é muito novo, né? Eu até lembro aqui, a gente que é mais velho sabe, assim, por exemplo, quem teve a oportunidade de tomar um vinho argentino há 40 anos atrás, aí, não sei se algum dos senhores aí, algum de vocês aí, tomou um vinho argentino há 40 anos atrás. Né? Eu lembro de ter tomado. Tá? Era um outro produto, eu acho que até os nossos aqui, né, os Auroras aqui, eram melhores do que aqueles vinhos argentinos. E olha o que é a Argentina hoje. A Argentina hoje é um primeiro mundo em termos de vinho. Lá é comum essas... não digo que é comum, mas ocorrem, né, essas aquisições, fusões. Né? Aqui no Rio Grande do Sul, até por ser um mercado recente, e essas vinícolas que estão sendo lançadas nos últimos anos, praticamente de 20 anos para cá, quando as cooperativas enfrentaram dificuldades, né, que aí começou a se desenvolver esses pequenos produtores. Né? E como o Vinha falou, assim, até para dar uma opinião também como consumidor também, né? Porque eu também sempre fui um grande consumidor de vinhos. Né?
a nossa região aqui, a Serra, o Rio Grande do Sul, ele tem essa característica que eu acho muito importante, porque as vinícolas, elas têm uma personalidade própria, que o enófilo ele facilmente percebe quando ele visita as vinícolas aqui do Rio Grande do Sul, especialmente. Nós percebemos que cada vinícola faz um vinho com uma determinada característica. Há uma personalidade diferente de uma vinícola que está ao lado da outra, né? Então, o mercado nosso aqui, ele tem vinícolas de grande porte, né, como Miolo, Baldoga, Salton, e um número crescente de pequenas vinícolas. E essas pequenas vinícolas que dão muito prazer ao enófilo, porque se estabelece uma relação de mais próxima, né, à produção, de mais intimidade com o produto. E aí entra, como o Anderson falou e o Marcos também ressaltaram, a personalidade de cada vinícola. Porque, ao contrário, por exemplo, de países de clima quente, como o Viu até pode me corrigir, se eu estiver fazendo aqui um raciocínio equivocado, né? O nosso terroir aqui ele possibilita isso, porque se você pegar terroirs onde o clima é mais parelho, né, esses de clima seco, há uma maior dificuldade, né, de se estabelecer essa personalidade. É muito comum você, por exemplo, quem compra vinho, e o gaúcho compra muito vinho na fronteira, e comprar um vinho de $20 e um de 60 e não haver absolutamente nenhuma diferença entre um e outro, que custou 3, 4 vezes mais. Né? Então, essa região aqui do Rio Grande do Sul, o que eu percebo também, como consumidor, e também com as pessoas que visitam a região, ela dá um prazer para o enófilo, que é essa variedade de personalidades que cada pequena vinícola desenvolve. Isso é muito bacana, assim, para quem tem essa relação assim, é um garimpo. Com vinho. É um garimpo que tu está falando. Exatamente. É um bar de vinho. Se eu for lá para Mendonça, se eu entrar em 10 vinícolas, são 10 vinhos iguais se eu estabelecer um preço de uma régua. Aqui não. Aqui o cara fez uma poda verde, tirou menos, mais, deu chuva de pedra, tempesta, não sei o quê, não sei o quê. Cada ano é um vinho diferente. É uma grande diversidade, né? Bom, mas nós temos aqui o Vitor Hugo Rodrigues, que quer também fazer um questionamento, pergunta, enfim. Vitor Hugo, vamos lá. Liga o microfone. Liga o microfone, Vitor. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer aos palestrantes, ao Marcos, principalmente os dois enólogos, e o Rossano, que é o vitivinicultor, não sei se a pronúncia está correta, mas a pergunta que eu gostaria de fazer ao Rossano, são duas perguntas, na verdade. Uma para o Rossano, a questão da concorrência e do incentivo que o governo dá para os vitivinicultores. Por que eu faço essa pergunta? Eu recentemente comprei pelo site aquele Evino 6 garrafas de vinho, uma caixa com 6 garrafas. Recebi agora, nesse fim de semana, 2 garrafas de vinho francês, 2 de vinho italiano e 2 de vinho argentino. Eu pergunto, essa questão da concorrência, sem falar, claro, nos vinhos chilenos, da entrada desses vinhos aqui no país e concorrendo, de repente, com um preço até mais acessível com os vinhos produzidos aqui na nossa Serra Gaúcha. Essa seria a pergunta para o Rossano. E a pergunta para o Marcos ou para o outro... Anderson. Não aparece aqui na tela. Eu não tenho o nome dele. É o Anderson. O Anderson. A gente ouve falar, principalmente de Portugal, o vinho verde. Eu gostaria de saber melhor
Eu nunca degustei um vinho desse. O que é o vinho verde? Seriam essas as duas perguntas, e já agradecendo pelas respostas. Eu falo primeiro, depois o Anderson, né? Sim, por favor, Rossano. A questão da concorrência, a gente, assim, como consumidor, né? Eu vou falar muito como consumidor. Evidentemente que uma atividade, né? Aqui de vinícola no Brasil, em menor escala, né? Há todo um trabalho, né? Que vai repercutir no preço, a escala, o tipo de vinho que vai produzir. Uma barrica hoje, uma barrica francesa hoje de 225 litros, está aí o Anderson, não me deixa mentir, de boa qualidade é R$12.000. Né? Então, se você vai produzir um vinho com barricas de cavalo francês, por exemplo, né? De boa qualidade, né? Evidentemente que um vinho desse não pode ir para o mercado no valor aí de R$20, R$30, R$40. Né? E muitos vinhos que entram para o Brasil, nós temos um problema muito aqui dos vinhos aqui do Mercosul, que eles entram muito aqui no Rio Grande do Sul, especialmente, né? Eles entram muito ilegalmente no estado, né? Todo mundo sabe disso. E esses que vêm de fora, muitas vezes são vinhos de €2, né? Que se consome lá, né? Que se a francesa, às vezes, eu não estou fazendo uma crítica, mas eu estou dizendo como consumidor algumas coisas que eu já percebi, já verifiquei. Eu cheguei a entrar também nesses clubes de vinho, né? Em algum tempo aí. Muitas vezes é um vinho francês que vem uva da França, que vem uva da Espanha, são elaborados, né, de uma forma assim, em escala maior, industrial, né? Então há muitas situações que influenciam o preço do vinho, né? Então, se você vai produzir um produto com qualidade, né, em menor escala, diminuir a produção da videira, utilizar uma boa rolha, né, fazer um bom rótulo, utilizar barrica de carvalho de boa qualidade, né? Naturalmente que isso vai trazer um produto numa gama diferente de outros que se encontram no mercado por um preço mais acessível. Cabe ao consumidor ter assim esse conhecimento assim, né? E poder dirigir a sua escolha, né? Mas tentando se aprofundar mais, conhecer o vinho que está comprando, né? Verificar de onde vem, né? Então, para a gente escolher, eu trabalho na área do consumidor, eu sempre digo, né? Para a gente fazer uma boa escolha, a gente tem que ter informação. A informação, ela é importante, porque é ela que vai orientar a escolha do consumidor. Você pode complementar até a resposta do Rossano. Para nós que trabalhamos no setor, e a gente trabalha há muito tempo, eu vejo que tem muita gente que reclama muito, né? Para mim, o vinho do mundo inteiro vindo para cá, se ele vier na mesma condição a mesma condição de tratamento, aquilo que o Rossano falou, se for tributado igual ao nosso, se vir de lá sem subsídio, que é o que nós não temos aqui também, a gente não tem medo de concorrer, entendeu? O grande problema e é um problema, quando eu falo, é nosso, tá? Porque eu já comprei vinho do que vem de Ribeiro, eu já comprei vinho que vem de Foz do Iguaçu, eu já comprei vinho sem pagar imposto. Então, esse é um problema da população. A gente tem se todo vinho que vier se for a competição de igual para igual, a gente não tem medo de concorrer tanto vinho de qualidade. E eu te digo hoje, eu digo para todos vocês, um vinho de alto padrão do Brasil hoje é muito mais barato que qualquer vinho importado. Vinho de alto padrão, com qualidade boa do Brasil, eu digo que é muito mais barato do que comprar um baita vinho francês, um baita vinho italiano. Tu vai pagar mais barato do nosso aqui. O Marcos pode me ajudar também a explicar depois. E o que é caro aqui é caro lá também. Às vezes um vinho, vai comprar um champanhe, o vinho do champanhe, a uva custa €5. Tu não vai comprar, se tu estiver comprando um champanhe muito barato, desconfia que não é um champanhe. Entendeu? Então a gente tem que ter essa noção. Para mim, a concorrência leal é o que faz a gente crescer. E foi o que a gente fez a gente evoluir. Foi a abertura de mercado em 92, lá 92, 93 pelo Collor, né? E começou vinho de fora. E aí começou desculpem a expressão, a água começou a bater na bunda. A gente teve que começar a fazer coisa melhor.
E para o vinho não é de um ano para o outro que tu melhora, é a história. A nossa geração, a minha, do Marcos, que é a primeira turma do curso superior de enologia, a gente vem batalhando aí para adequar a variedade ao clima, metodologia de vinificação. A gente está toda a safra aprendendo. Mas, enfim, eu não vejo como uma concorrência desleal, ele já prejudicou muito, né? Até o próprio câmbio, vamos dizer assim, o câmbio flutuando aí, o governo controlando o câmbio em função. Hoje a gente está com o câmbio livre, tá bom para nós, tá muito bom. Então, é regra de mercado. E aí teve a pergunta do vinho verde, né? O vinho verde é porque ele é elaborado com uva verde. Basicamente é isso. Né, Marcos? Complementa aí. Sim. Alguns anos atrás, eu tive lá visitando a região do Minho, onde ele é produzido. Então, é uma região muito parecida com a Serra Gaúcha. Agora é a minha cachorra aqui que está fazendo barulho. Amora. Coisas de quem está em casa, né? É Amora. Aí, então, o Minho é uma região montanhosa que fica mais ao norte de Portugal, então já não é aquela característica que predomina lá, que é uma região quente, árida. Então, é uma região mais alta, mais ao norte, que chove mais. Então, lembra muito a Serra Gaúcha, a vegetação, o jeitão dos vinhedos, né? A brotação. E lá, essa uva que cultivam predominantemente no vinho verde branco é a Alvarinho, que aqui também começa a aparecer algumas iniciativas, e ela tem por característica natural, mesmo aqui, esse ano, nós fizemos uma vinificação de Alvarinho produzido aqui em Bento Gonçalves. Ele atingiu, esse ano de 2021, mais de 14 graus de álcool natural. Foi a uva branca, né, Anderson, que teve maior graduação 14,5 de açúcar, 14,5, e com uma acidez total, ou seja, ela tem um monte de álcool, amadurece, e uma acidez total do nível do champanhe, uma acidez total alta. Então, é uma uva para olhar para ela. Imagina, lá acontece a mesma coisa. Então, é um vinho extremamente ácido, você colhe ele numa região que chove bastante, ele vai ficar menos alcoólico, mas não muito menos, e levemente gasificado. Essa é a característica. Ele é envasado frisantinho, né? Então, é um vinho branco ácido, da uva Alvarinho, que ela tem um perfil aromático, e com gás. O vinho tinto, eu não me lembro direito a variedade, mas é uma coisa que deve estar aí no folclore deles, né, historicamente. É um vinho tinto engarrafado com gás carbônico, coisa que a gente não faz aqui na vinícola, porque ele restringe muito o consumo, né? Ele parece um vinho recém-fermentado que a gente colocou na garrafa. E Marcos, né? Marcos, quem não provou o vinho tinto, vinho verde tinto, eu dou uma sugestão: não prove. Não é uma coisa muito agradável de provar. O vinho branco é bem legal. Deve ter uma gastronomia local aí que combine, mas não é uma estratégia de mercado boa para a gente. E um pouco daquele comentário que vocês fizeram em relação ao mercado, à concorrência. Eu, hoje, com a maturidade que a gente vai tendo, depois de apanhar um pouco, num outro momento me preocupava muito esse complexo de vira-lata que a gente tem aqui. E não adianta negar, o brasileiro não é só no vinho, está mudando bastante isso, né? Mas com roupas, com carros, a questão do que é importado é melhor que o nosso, às vezes. Então, todas as oportunidades que eu tive de sair do país, eu só voltei gostando mais ainda das coisas que a gente tem aqui, porque a gente valoriza. Então, a estratégia que a gente tem na orientação aqui na vinícola, nesses casos, é reconhecer que existe um preconceito. Não adianta ignorar ele. E ter uma estratégia de apresentação e de comercialização administrando isso. Se eu vou numa degustação com vocês, com os vinhos do Rossano, eu, daqui a pouco, vou adotar uma estratégia de comprar um vinho do mesmo valor agregado que o dele, francês, ou argentino, ou chileno, e vou botar lá no meio. Eu vou dizer, olha, tem um vinho argentino e um chileno da mesma precificação aqui dentro. Para não saber que é só vinho brasileiro, porque parece que está no inconsciente, não no caso de vocês, que com certeza já estão mais maduros,
mas parece que se a gente vai degustar e sabe que é só vinho brasileiro, muitas vezes você é mais duro, né, com as críticas, né? Então, eu acho que o que o Anderson falou, a gente tem que comparar coisas comparáveis, né? E dentro dessa linha, né, a gente, felizmente, em termos de qualidade, eu não tenho mais medo de comparar vinhos de valores semelhantes. E, mais além, a estratégia comercial do Rossano, para a empresa dele ter sucesso, vai ser estar presente, não em todo lugar, num local que valorize a embalagem, a proposta, a exclusividade, o valor agregado dele. Ele tem que estar posicionado em restaurantes, em lojas, eventualmente, que valorizem o que ele tem lá. Não adianta entregar isso para quem não vai entender. Outra coisa, vai estar focado principalmente no enoturismo e na venda direta. Então, eu acho que aí é a receita para a sustentabilidade do projeto dele. Se ele sair querendo vender esse vinho em supermercado ou em qualquer lugar, tem 90% de chance de quebrar a cara. Ok, Marcos, muito boa essa tua ponderação, e quero dizer que realmente tu estás certo quando nos diz que nós estamos mais maduros, né? Tanto é que o nosso teor alcoólico também aumentou ao longo da pandemia, viu? Bom, eu tenho uma fila aqui de pessoas e nós temos que restringir um pouco o horário, não vamos passar das 19h30, então espero que as perguntas e respostas sejam também breves. Professor Paulo Regis, sua vez, por favor. Presidente Presser, eu agradeço. Vou ser bem direto e rápido. A primeira pergunta é uma pergunta de ordem técnica, então eu vou me dirigir aos enólogos Marcos e Anderson. É uma pergunta que há muito tempo ela vem se repetindo, né? Especialmente para os leigos. A pergunta é: vinho envelhece? O vinho armazenado adequadamente envelhece ou não? Armazenado adequadamente. Resposta objetiva? Isso. Ele amadurece. Ele amadurece e envelhece. Não, o vinho, aquela frase, quanto mais velho, melhor, isso vocês já sabem que é mentira, que não é uma verdade, né? Mas o vinho, ele é igual, praticamente ele tem a mesma, vamos dizer assim, o mesmo comportamento do ser humano. O que nos dá vida também nos mata. O oxigênio. Então, o que nos mata é o oxigênio. A gente respira, quando para de respirar, o vinho também. O vinho ele tem, e aí depende de cada tipo de vinho. Por exemplo, quando a gente lança um vinho no mercado que é para ser jovem, logicamente ele tem que ser consumido jovem, porque ele está no seu ápice. O vinho, por exemplo, os vinhos do Rossano vão ser vinhos que vão ser lançados no mercado, certo? São vinhos de guarda e com, vamos dizer assim, uma curva de vida um pouquinho diferente. Tem vinho que a curva, deixa eu ver se você consegue ver, ele faz assim e assim. Sim. O vinho do Rossano vai ter uma curva muito devagar subindo e ele vai chegar lá no ápice e depois ele começa a decair. Quanto tempo? A gente estima que, por exemplo, essas duas primeiras safras, 20 e 21, a gente está falando vinho assim para estar num ápice talvez em 5 anos, talvez em 10 anos, e para morrer em 20, 30, 40, aí a gente não sabe, tem que ter a garrafa lá na frente. Agora, o pessoal encontrou uma safra 51. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade da Rio Grandense, da vinícola Rio Grandense, então já degustou e tem algumas garrafas. O vinho está morto? Não. É um vinho que dá para consumir. Tu já tomou, Rossano? Não sei se já chegou a provar esse 51 que está no mercado. Aí, que não, isso não. O pessoal achou numa cave lá, 5, 6 mil garrafas, aí estavam vendendo, a gente degustou, ainda o vinho não morreu. Logicamente tem que degustar sabendo que é o vinho 51. Então, sim, eu acredito que a resposta é o vinho, ele amadurece e envelhece. Cada um tem o seu tempo. Isso que é importante saber. Ok. Perfeito. A segunda pergunta, vou me dirigir ao Rossano. Na sua trajetória de vida,
que nós sabemos que não foi concentrada em vinícola. O que levou, o que lhe impulsionou, além de gostar do vinho, de apreciar o vinho, o que levou a... O que nós temos observado é que vários profissionais de áreas diferentes têm se debruçado sobre a vinícola. Por exemplo, nós temos um dos nossos convidados aqui da Amicus, que é um médico oncologista, que também se dedicou a uma vinícola aqui no sul do estado. Então, qual é o motor? O que lhe leva? O que lhe faz gostar? Não, porque eu posso apreciar o vinho, eu posso ser um apreciador de vinho sem precisar ter uma vinícola. Qual é o motivo dessa trajetória de vida emborcar pela produção do vinho, da uva e do vinho? Eu até vou fazer um trocadilho com o nome da vinícola, né, que foi inspirado num filme, né, de Paulo Sorrentino. Foi encontrar novamente a grande beleza, né? Evidente que eu tenho a gente que é de origem assim, colonial, italiana, a gente bebe vinho desde criança, é a grande verdade. Então, além do amor pelo vinho, nós compramos essa propriedade aqui justamente para ter um lugar para receber amigos, para filosofar, para dar risada uns com os outros, né? E o vinho sempre foi um elemento, né, dessa perspectiva de vida quando me aposentar. Estamos chegando de ônibus aí. Quando nós plantamos as primeiras videiras, até não se tinha em mente assim, o projeto que nós estamos desenvolvendo hoje. A ideia inicialmente era entregar esse vinho para uma vinícola e, naturalmente, fazer lá para mim uma barrica, duas aí, para mim me divertir em casa. Mas as circunstâncias foram nos levando, né, a produzir o vinho, né? Então, assim, dentro dessa perspectiva nossa, assim, de chegar num final assim de uma vida profissional de longos anos, né, ter um lugar para a gente buscar novamente a grande beleza dos amigos, a natureza, os compromissos, né, e juntamente com o vinho, né, foi o que levou a gente nos conduzindo, né, quase que de forma irresistível ao que nós estamos chegando hoje aí com o projeto da vinícola. E desde já convidamos todos aí, né, que o próximo dia o Renato tem todas as informações para a gente exercitar esse prazer, né, epicuriano aí, né, de tomar um vinho com amigos e jogar a conversa fora. Tá bem, ótimo. Obrigado. Já nos sentimos convidados e assim que terminar essas restrições, né, do isolamento social, certeza, vamos marcar com o Renato uma ida para conhecer a vinícola e a gente promete beber o vinho. Nós vamos chegar aí gostando de ônibus. Tá bem. Vladimir, por favor. Vai fazer as pizzas. Vladimir. Muito bem. Eu ia ser um pouquinho mais demorado, mas afinal a hora já está chegando e estamos chegando ao fim. Eu primeiro queria cumprimentar tanto o Rossano quanto o Márcio e o Anderson, que fizeram esclarecimentos muito importantes para mim. E eu sou daquela geração que iniciou tomando Cuba Libre, né, cervejinha, né, uísque, e vinho foi acontecendo muito depois. Sangue de boi, tu começasse? Né? Não, nunca tomei sangue de boi, isso aí eu te digo, foi muito tempo. E vou te dizer, minhas experiências com vinho, talvez a primeira que eu estou lembrando, foi uma experiência fantástica. Quando eu fui fazer, em 81, um curso na França sobre poluição do ar, teve o dono de uma empresa lá de equipamentos de controle de poluição, que para o grupo que estava fazendo o curso, ele convidou para um jantar. E eu só vi os outros. Eu devo dizer que naquela época eu não tomava vinho mesmo, era só uísque, coisa, cerveja. Daí ele fez um ritual francês mesmo. A entrada, ele
ter um tipo de vinho que era um vinho branco. Depois veio o Carda, ele trouxe um vinho, ele falando, né? Por que era aquela harmonização com a sobremesa, né? Ele veio, daquele tempo, eu acho que não tinha ainda esses vinhos velhos, né? Que são adocicados, mas eu me lembro que foi com champanhe. Pô, eu saí maravilhado daquela história. Então, foi um negócio, né, para mim, que me deu um nível, né, para, no momento que eu iniciasse a tomar vinho, eu procurasse, independente da região, sempre ter informações para ter um vinho de qualidade. Obviamente, sempre dentro do que eu chamo de custo-benefício. Então, quando alguém fala aqui desses, foi o Vitor, né, que falou desses programas, dessas empresas que trazem vinhos, né, a um custo reduzido da Europa, sem que a gente conheça, é uma loteria. Tu pode ter um vinho de qualidade ou também, né, ter da meia dúzia que comprou por um preço que é barato, ter os vinhos que tu pega um vinho de garrafão mesmo aqui, bota um pouco d'água, dá igual. Então, eu tenho procurado, né, não vou pelo preço. Então, eu já tenho tido experiência aí com esses vinhos, sobretudo aqui do Chile, Argentina, Uruguai, e os vinhos, sobretudo da Serra Gaúcha. Então, feita essa introdução, e pelas apresentações que vocês fizeram, eu devo dizer que realmente estou ansioso, para que comece a produção, para que a gente vá até lá conhecer efetivamente a qualidade que, pela apresentação, eu tenho certeza que será das melhores. Com relação a perguntas, até que vocês falaram que a safra de 2020 foi uma das melhores dos últimos tempos, eu pergunto se para todos os tipos de uva, ou se tem algumas uvas especiais. E a outra coisa, quando se fala de armazenamento de vinho, né, qual a temperatura? Porque eu tenho meus vinhos na adega aqui. Eu quero saber, né, quais são as temperaturas para vinho branco, para vinho tinto, para serem armazenados. E uma curtinha, se puder responder, porque eu nunca tinha tomado, e agora, nessa safra aqui, eu sempre tomei Malbec tinto. E agora está surgindo uma enxurrada de Malbec rosé. E uns Malbec rosé de excelente qualidade. Né? Então, eu queria saber se esse rosé já existia, ou é época, ou que são vinhos que realmente a gente... eu não conhecia e está no mercado. E vinhos bons. Muito obrigado. Foi muito bom ouvir. Vamos lá, Marcos. Vai falar? Sim. Eu falo. Tá. Então, foi algumas perguntas aí. Eu acho que a questão do vinho rosé, ele sempre esteve aí. Mas... num outro momento, ele não tinha tanto destaque. Eu acho que agora ele está tendo mais espaço e um pouco, às vezes, por causa desse preconceito, olha, quem toma vinho rosé não entende de vinho. Até para complementar, Marcos, na década de 70, 80, o vinho mais consumido no Brasil era rosé, o senhor tem ideia, né? Então aí é questão de fase. Depois veio o vinho branco, agora com o paradoxo francês a gente mudou para o tinto, e agora volta para o rosé, então é uma variação. Desculpa, mas continua aí. Não, e é o que o Anderson falou, a gente vive um pouco de modas e tem que se adaptar aí, porque o vinhedo não muda de uma hora para outra, né? É só fazer mágica e a uva branca fica tinta e tudo bem, né? O vinho rosé de Malbec, eu acho que a gente, inclusive, ali na vinícola, gosta dessa vinificação. O rosé de Grenache também é um espetáculo, mesmo o rosé de Pinot Noir, porque são uvas que têm um perfil aromático que combina com a delicadeza e o frescor e o frutado do vinho rosé. Às vezes, tem algumas uvas
com Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, que se a gente não administrar direito elas, a gente pode ter vinhos herbáceos, que não combinam com essa proposta. Também, aí eu acho que foi a última pergunta, depois você falou... Não, teve a pergunta do armazenagem do vinho. Armazenagem Isso. do vinho em casa, isso, né? Temperatura, Isso, né? Temperatura. Temperatura. Assim, se tu tiver uma adega climatizada, mantendo a 18, 20 graus, tranquilo, escuro. Se não tiver adega climatizada, tentar botar num lugar que tenha menos oscilação possível e, claro, nunca superior a 22, 23 graus, né? Assim, para uma boa conservação. E importante é luz também, né? A luz influencia muito na evolução quer fazer um teste, pega o mesmo vinho rosé, lógico que não vai conseguir isso, a gente pode fazer no vinícola, o mesmo vinho rosé engarrafa numa garrafa âmbar, numa verde e numa transparente. Depois de 3 meses, a evolução dos 3 vai ser guardados no mesmo lugar, no mesmo local, logicamente com luz, né? A evolução deles vai ser diferente. Então é importante estar no escuro, sempre procurar estar no escuro e sem muita oscilação de temperatura, e claro, nunca muito calor, né? O calor ele faz com que o teu vinho evolua muito mais rápido. Também tem essa, né? Um pouco do que, assim, Não pode ser muito frio também, né? Não, também não. Eu estou aqui na garagem de casa, né? Eu desço a escada aqui, eu tenho a minha adega aqui. Então, ela não pega, só pega o sol da manhã. Ela tem umas 2 janelinhas pequenas que elas ficam com uma peneira e ventilação permanente. Então, a temperatura aqui na minha adega, no verão, ela chega no máximo a 20 graus. No inverno, ela vai a 15, 16, mas ela se conserva. E ali os vinhos estão deitados, os tintos, os espumantes de pé, e eles se conservam bem. Então, não precisa, assim, muitos recursos, se você consegue usar com inteligência até os fatores naturais, né, que tu tem. Mas fugir da luz do sol, como o Anderson falou, né, e da oscilação brusca de temperatura do dia para a noite. Marcos foi modesto, a adega dele é a adega. É a adega, não é bem O vinho branco pode ser também nessa temperatura de 18 por aí? Vinho rosé? O branco? Também? Pode. Também. Todos na mesma, pode ser? Pode sim. Sim. Tá ótimo. E o vinho branco e rosé, eles são muito mais afetados pela luz. Sim. Tem que ter luz, então. Tá explicado? Hein? Não, o vinho branco e o rosé, por exemplo, a luz tem um efeito muito mais enérgico, digamos, nesses vinhos com questão de evolução. Então, sempre ter o cuidado de não estar com tanta luz e muito menos com luz solar. Sim. E a última ali que eu tinha falado essa safra de 2,20 vale para todas as uvas? Uma observação... De maneira geral... Até, Anderson, de repente, só eu vou fazer um comentário, desculpa te interromper. Vai. Eu acho que o que a gente vê na Serra Gaúcha, a safra começa lá em janeiro, ou no Rio Grande do Sul, começa em janeiro e termina em abril. Nesse período, ou a gente começa muito bem, ou seja, as brancas, as primeiras uvas tintas, elas se sobressaem e termina mal, porque as últimas uvas podem pegar chuva lá em março, abril, ou às vezes a gente pode começar mal, com as primeiras uvas um pouco chuvoso, e depois o tempo melhora na parte final. Esse ano, acho que as chuvas foram ali uma semana no meio, né, Anderson? A safra 2020, ela começou bem, ela continuou bem, e quando a gente diz, bom, uma hora vai começar, continuou bem até abril. Terminou a uva, a gente olhava para o céu, se tivesse uva ainda mais 15, 20 dias, foi o clima que a gente sempre sonhou. Porém, nos outros anos, acontece alguns imprevistos, ou antes, ou depois, ou no meio, faz parte. Então, conhecendo isso, a gente pode entender melhor se os vinhos brancos da safra 2019, ou os tintos, né? Mas respondendo à pergunta, da safra 2020, foi uma safra praticamente boa para
todas as variedades. Logicamente, se a gente for pensar, né, Marcos, base espumante, os nossos espumantes não é que eles se beneficiaram muito o ano passado. Os espumantes vão se mantendo o padrão, porque o espumante, ele é, vamos dizer assim, a condição climática que favorável, de vamos ver lá no Champagne, não é essa questão do calor, é a questão do solo, tem um monte de questões que influenciam no negócio. Então, mas de uma maneira geral, né, Via? Cara, no ano passado eu chegava da gosto, mas não vi nenhuma uvinha podrinha esse ano, que tô até com saudade. Nada. É isso aí. Acho que tem mais uma pergunta. Sim, o Zucchetti quer fazer a última pergunta, depois nós vamos encerrar, porque na realidade já estamos com um horário bastante adiantado. Por favor, Zucchetti. Na realidade, Presser, não é uma pergunta, é uma colocação. O objetivo desse encontro era exatamente fazer um happy hour do vinho. E esse happy hour era curiosidades. Tá? Praticamente vocês viram que a gente não discutiu nada técnico aqui. Fermentação, grau, fermentação, líquido, frio, calor. Quer dizer, é uma abertura, muito curiosidade. O que nós podemos solicitar para vocês? Futuramente, a gente desenvolver entre o grupo aqui um tema muito específico, tipo Cabernet Sauvignon, barrica de carvalho e fermentação. E então eu estou solicitando se a gente pode fazer essa convocação para vocês, futuramente, de transformar isso num episódio bem técnico sobre algum assunto desse. Sempre. Obrigado. Sem problema. Bem, ok. Então vamos fazer o seguinte, vamos encerrar essa parte aí das perguntas, questionamentos, enfim, para nos conduzirmos ao final aqui da nossa live. E passaria então ao professor Paulo Regis. Faça as despedidas nossas aí. Muito obrigado, presidente Presser. Em primeiro lugar, nós queremos agradecer ao proprietário da Vila La Grande Beleza, Rossano Biazos, pela generosidade de ter nos atendido, acompanhado pelos técnicos e enólogos, né? Anderson Schmitz e Marcos Vian. Nosso muito obrigado em nome da Amigos. Voltem sempre, quando possível, estamos sempre à disposição. Esperamos que no período em que passar essa pandemia, nós possamos confraternizar pessoalmente, que nós fazíamos antigamente. Nós queremos também agradecer a participação das pessoas que nos acompanharam, que foi o mestre Tiago Jardim, Mirto Antônio Zeni, Severo, a Laura Krumenauer, Suzete Costa, Kelly Suzana, Renato Evangelista e o professor Olindo Barcelos da Silva. Muito obrigado pela presença. Nós informamos que na próxima semana nós vamos ter, na segunda-feira, dia 17 de maio, um evento que vai se denominar Caminhos da Solidariedade, o caso da Avesol. A Avesol é uma associação de voluntariado e solidariedade, tem sede em Porto Alegre. Nós vamos contar com 2 palestrantes, que é a Daniela Pereira e o Pedro Gil. Eles vão falar sobre essa temática. É Daniela Pimentel. Daniela Pimentel. Estão todos convidados. Em nome da Amigos, nós desejamos a todos muita saúde e até a próxima segunda-feira. Boa noite a todos e muito obrigado. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Agradecemos. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Excelente. Tchau. Excelente. Abraço, pessoal. Abraço.